Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Hoje à noite, o livro da lei, nós vamos estudar o capítulo 20 todo. Estamos nesta jornada, ainda que panorâmica, através do livro do Êxodo. O objetivo é que façamos isto com todo o Antigo Testamento, pelo menos. Na sequência, nós iniciaremos Levítico. É palavra de Deus, também precisa ser estudado. Mas hoje à noite, o livro da lei. Nós vamos ler apenas o preâmbulo dos 10 mandamentos. O preâmbulo, o início, a justificativa para os 10 mandamentos. Versículos 1 e 2. Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Então, nos conecta com o capítulo 19, que foi toda a preparação de Moisés e do povo para estar diante da majestade de Deus, à sombra da majestade de Deus, e receber as tábuas de pedra, os 10 mandamentos. E o povo estava no Sinai, depois de 3 meses de terem saído do Egito. Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Veja que Moisés chama os 10 mandamentos de dabar, no hebraico, palavras. Por isso que os 10 mandamentos às vezes são chamados de as 10 palavras, dabar. E aí ele justifica a razão para os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. E somente então os mandamentos, as palavras, os 10 mandamentos. E aqui você já encontra um padrão do Evangelho. O Senhor nos resgata, o Senhor nos redime, o Senhor nos liberta, e o fruto dessa libertação é o cumprimento da lei de Deus. Não é? Nós não cumprimos a lei para nos tornarmos povo de Deus, mas porque Ele, Deus, nos fez seu próprio povo, nós teremos o poder e a condição de cumprir a sua palavra. Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Até aqui a palavra de Deus. Lei. Nós não gostamos de lei. Para nós, a lei só é boa quando resguarda os nossos direitos e refreia aqueles que nos causam mal. Não é verdade? No entanto, os aspectos da lei que tratam dos nossos deveres e delimitam os nossos limites, muitas vezes nós tendemos a infringir, ultrapassar. Tendemos a buscar encontrar uma solução improvisada para a lei, quando ela nos apresenta nossos deveres, quando ela delimita os nossos limites. A gente improvisa uma solução que é o famoso jeitinho brasileiro. Não gostamos da lei. Não é de se estranhar, portanto, que estejamos onde estamos enquanto povo e nação. Nós precisamos, com urgência, aprender a fazer bom uso da lei, especialmente da lei de Deus, porque é a lei de Deus que nos conduz a Cristo, para a nossa salvação, para a nossa santificação. E é a lei de Deus que nos capacita a construir e manter em ordem quaisquer instituições e civilizações. No nosso estudo no livro do Êxodo, nós chegamos ao livro da lei.
E aqui Deus começará a entregar a lei a Moisés. Antes de avançarmos com tudo, é importante esclarecer o uso do termo lei na Bíblia Sagrada. Bruce Waltke, grande estudioso do Antigo Testamento, ele informa que a tradução tradicional de Torá por lex, Agostinho é quem traduz para lex, lei. Lutero traduziu Torá para o alemão Gesetz, lei. E o uso do termo lei nos vários idiomas, isso induz a uma interpretação equivocada, pois no mundo ocidental o conceito de lei tem suas raízes no direito romano. Consequentemente, na nossa cultura, o termo lei evoca um código impessoal, obrigatório de conduta, cujo compromisso é garantir pela imposição de penalidades por uma autoridade controladora. No entanto, na Bíblia hebraica, o sentido básico de Torá, cuja tradução para nós é lei, o sentido básico de Torá no hebraico é ensino catequético, que visa instruir, que visa guiar o povo eleito, funcionando como uma constituição. Um exemplo claro disso é que os 10 mandamentos, como a gente verá a seguir, os 10 mandamentos não apresentam penas diretamente associadas ao descumprimento do mandamento. Portanto, dada a riqueza de significado de Torá, Bruce Waltke argumenta, muitos estudiosos defendem que seria mais adequado a gente transliterar o termo, assim como fizemos com o termo batismo, que é do grego baptizo, que significa literalmente imergir. Então, em vez de lei, deveríamos dizer Torá, porque nós não podemos perder de vistas que o que a lei tem a fazer é nos instruir, é nos guiar, sobretudo nos guiar a Cristo. A lei é um ensino catequético. Essa é a primeira observação importante. Você tem que aprender a olhar para a lei que você aprendeu a não gostar dela, inclusive a dizer que ela tem nada a ver conosco, que vivemos agora debaixo da graça e não da lei. A primeira coisa que você tem que entender, como lemos tanto hoje na liturgia do culto, a lei é boa, ela é uma catequese, ela é uma instrução. Paulo vai dizer que ela é uma pedagoga. Ela nos leva a Cristo. Segunda observação, fatos importantes sobre a mediação e o contexto da lei mosaica. Por que eu estou te dando isso? Porque eu sei que você já ouviu na universidade, no Discovery Channel, em diversos lugares, coisas do tipo que eu vou apresentar aqui para você. Então, por isso que eu estou tomando tempo para tentar esclarecer essas coisas. Então, vamos lá. Com base em análise de leis, de tratados, de alianças do Antigo Oriente Próximo, datados entre o 3º milênio e o início do 1º milênio antes de Cristo, portanto, a análise de leis, tratados, alianças do período de 2500 antes de Cristo até 650 antes de Cristo aproximadamente. Além das análises desses documentos, além de considerações sociológicas a respeito da época, todos são unânimes em dizer que Moisés, a figura humana desse homem chamado Moisés, existiu e ele foi de fato o mediador tanto da aliança no Sinai, que é o que está em Êxodo e Levítico, quanto na renovação da aliança, que é o que nós temos no Deuteronômio. Outro ponto importante a destacar é que essas leis do mundo antigo, porque não era só Israel que passou a ter leis,
outros povos do mundo antigo já tinham suas próprias leis antes de Israel. E é aqui que geralmente a gente começa a receber as críticas dos céticos. Então vamos lá. Essas leis do mundo antigo consistem no que eles chamam de tríptico. O que é um tríptico? É um códice. É uma coleção feita de 3 placas de normas que regulam os relacionamentos. Os povos tinham isso. Por exemplo, tratados, leis e alianças são as 3 placas. Leis que governam as interações entre os membros do grupo, ou povo, ou tribo, ou nação da época. Tratados que regulam as relações entre 2 grupos politicamente distintos. Por exemplo, qual deve ser o relacionamento entre o senhor e o seu servo? Isso já existia entre os povos. E alianças que regulam o relacionamento entre um grupo e a divindade que governa o grupo. Portanto, a aliança é religiosa porque serve à divindade por meio da adoração, mas a aliança é também social, já que inclui normas para a vida prática, leis, e por fim ela é política. Pois a divindade, no mundo antigo, vai assumir o papel de soberano exclusivo sobre o povo. Agora ouça, com exceção de Israel, não há registros de nenhuma outra religião do Antigo Oriente Próximo que tenha firmado uma aliança entre um Deus e o seu povo. Por isso, não há menção de um povo que tenha a santidade como distintivo, refletindo a santidade de seu Deus, apenas Israel. No entanto, é aqui que entra a Discovery Channel. Do ponto de vista formal, a entrega da lei no Sinai, quando considerada em sua totalidade, a partir aqui de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, juntamente com Levítico, Números, juntamente com a renovação da lei no Deuteronômio, a entrega da lei no Sinai apresenta sim, nós não negamos isso, uma mescla das formas jurídicas existentes no Antigo Oriente Próximo. E essa mescla, ela combina elementos de leis do 3º milênio e início do 2º milênio antes de Cristo, com tratados entre senhores e servos que surgiram a partir do final desse período. E aí o que os céticos dizem, está vendo? O que Israel fez foi plagiar as leis já existentes. O que esse sujeito, chamado Moisés, fez foi plagiar, por exemplo, o Código de Hammurabi, que já existia de fato. Mas eu quero te apresentar uma alternativa que não é esta. O fato de que a lei entregue no Sinai apresenta sim uma mescla das formas jurídicas existentes no Antigo Oriente Próximo, sobretudo naquilo que diz respeito aos relacionamentos, isso de maneira alguma coloca a lei de Deus como apenas mais uma lei entre as leis vigentes no mundo antigo. Tampouco torna a lei de Deus um plágio. Pelo contrário, essa mescla na lei de Deus revela 2 pontos que eu quero que você considere com atenção. Revela em primeiro lugar a graça comum de Deus e revela em segundo lugar a tendência humana de perverter a verdade. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Pense comigo. A graça comum de Deus, ela é percebida no Antigo Oriente Próximo, nas formas jurídicas existentes, sobretudo aquelas formas que estão inseridas na lei de Moisés e que também existiam nas leis dos outros povos. A graça comum de Deus. Aquilo que está mesclado na lei de Moisés, que também estava nas leis de outros povos,
povos revela a graça comum de Deus, despejada sobre aqueles povos pagãos, inclusive. Como? Você deve estar se perguntando. Ora, gente, é plenamente possível que através da tradição oral, porque até a lei de Deus ser escrita, como ela começa a ser escrita com Moisés, a tradição oral, a revelação divina, é plenamente possível que ela tenha sido transmitida de Adão até os dias de Moisés, de geração em geração, e assim se espalhado. E quando não ocorreu dessa maneira, via tradição oral que foi se espalhando, a lei de Deus gravada no coração de todos os homens em todas as épocas e lugares foi de fato, de algum modo transmitida e assim disseminada pelo mundo. Tudo isso se percebe nas formas jurídicas existentes no Antigo Oriente Próximo, ou seja, quando a gente descobre que na lei de Moisés existem mesclas de leis de outros povos, você não pode ser tolo bastante para chegar e dizer, está vendo, é plágio. Está vendo, é uma entre as outras. Não, você tem que parar e refletir. Espera um pouquinho. É a graça comum de Deus, inclusive com aqueles povos pagãos que de algum modo, ainda que tateando, como Paulo vai dizer que foi assim, eles chegaram a algum conhecimento da verdade. Verdade essa que foi transmitida de boca a boca em tradição oral, desde Adão até Moisés, e isso foi se espalhando para os povos, sobretudo, você se lembra, a Torre de Babel? E a lei de Deus que é gravada no coração de todo ser humano, Paulo vai dizer em Romanos 2. Graça comum de Deus. A mescla na lei de Deus exalta a graça comum de Deus. Por outro lado, exalta ou revela a perversão da verdade por parte do homem. Porque o homem, quando entregue a si mesmo, a consequência natural é que ele vai deturpar tudo aquilo que ele recebe de Deus como revelação, seja oral, seja gravada no coração. O homem distorce os propósitos divinos que foram revelados por meio da tradição oral. O homem distorce a aplicação da lei de Deus gravada no coração humano. E isso vai explicar as diversas formas de perversões encontradas nas tradições e nas leis do mundo antigo, inclusive naquelas vigentes nos dias de Moisés. Portanto, a existência de leis, tratados e alianças no Antigo Oriente Próximo não diminui o valor da lei dada por Deus a Moisés e a Israel. Pelo contrário, a diversidade de leis no Antigo Oriente Próximo exigiu a introdução do padrão de verdade revelado pelo próprio Deus ao homem. E é exatamente isso que nós encontramos na lei de Moisés. A lei de Moisés, ouçam crentes, é o diapasão divino da verdade. Sim, e se a lei de Moisés se apropriou de alguns conceitos de verdade que existia noutros códigos e leis, etc., isso é prova da graça comum de Deus. E as deturpações das outras leis e códigos e etc., é prova da depravação do homem. E a entrega da lei nesse momento histórico é a forma de Deus dizer: chegou o diapasão divino da verdade. Todas as outras leis deverão se afinar por essas notas entregues pelo próprio Deus. Desse modo, a lei de Deus é a partitura, são as notas, e todos os instrumentos, todas as outras leis humanas deverão se afinar pela lei de Deus. Então não tenha medo da Discovery Channel dizer que na lei de Moisés tem mescla de leis de outros povos. Tem mesmo. É a graça comum de Deus sobre os outros povos. E o que há de perversão nas leis dos outros povos é prova da perversão divina e, portanto, a necessidade de que Deus traga uma lei definitiva que sirva para afinar todas as demais.
Os 10 mandamentos agora. Dito isso, vamos aos 10 mandamentos. As 10 palavras, Êxodo 20, de 1 a 17. As 10 palavras, elas constituem a primeira parte das 3 partes da lei de Moisés. Eu vou te mostrar isso agora, para você saber ler o Pentateuco. Vamos lá. A primeira parte é Êxodo 20, de 1 a 17, os 10 mandamentos. A segunda parte são os estatutos de Deus. Êxodo 20, 21, até o final do 24. São as regras que vão detalhar as normas. São as normas, são as regras que vão regulamentar a forma de convivência e o comportamento do povo com Deus e uns com os outros. Nós vamos ver isso na próxima mensagem, quando formos estudar Êxodo do capítulo 21 até o fim do 24, sob o tema os regulamentos de Deus. E você vai entender que os regulamentos de Deus são a aplicação prática dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 3 a 17, e o restante da lei, os estatutos, que virão principalmente do capítulo 21 em diante, a aplicação, o desembrulhar dessa lei, é a segunda parte. E a terceira parte é a liturgia, é o culto do povo. Porque de Êxodo 25 até o final de Levíticos, o que nós vamos ter são regras litúrgicas. E aí quando você chega em Números, você vai ver de Números capítulo 1 até o capítulo 10, os preparativos para a continuação da jornada pelo deserto, e ao longo do livro de Números você vai ver algumas outras leis sendo trazidas, até que em Deuteronômio a lei será repetida, e eles então reafirmarão a aliança. Então preste atenção, a lei está dividida em 3 partes. Deixa eu tentar ser claro, é meio complicado, e por não entender a gente prefere jogar fora, mas não é complicado, é só você pensar um pouquinho. Vamos lá. Primeira parte, os 10 mandamentos. Segunda parte, capítulo 20 de Êxodo. Segunda parte, a amplificação dos 10 mandamentos, o unboxing dos 10 mandamentos. Como é que isso é na prática? Capítulo 21 de Êxodo até o 24. Capítulo 25 de Êxodo, a terceira parte, leis litúrgicas. Como é que o povo se apresenta diante de Deus. E isso é o restante do livro de Êxodo, é o livro de Levítico inteiro, e o começo de Números são os preparativos para o povo sair depois de 3 meses diante do Sinai. Durante 3 meses, quais foram as leis que eles receberam? Vamos lá, os 10 mandamentos, o desdobramento ou estatutos do capítulo 21 até o 24, depois a partir de Êxodo 25 e o livro de Levítico inteiro, leis sobre liturgia. E aí o início de Números até o capítulo 10, eles estão se preparando para depois de 3 meses recebendo a lei, eles seguirem viagem. Sem entender isso, vai ficar muito mais fácil você ler o Pentateuco. Agora, destacam-se 3 aspectos principais na lei de Deus. 3 coisas, 3 grandes preocupações de Deus com a entrega da lei. A primeira, o relacionamento correto entre Deus, ou entre o homem e o seu Deus, o seu Criador. O relacionamento correto do homem com Deus. A lei se preocupa com isso. Segundo, o relacionamento apropriado entre os homens. Sobretudo entre os homens que vivem em aliança com Deus e uns com os outros. E em terceiro lugar, a adoração desse povo. Olha do que a lei trata, gente. Por isso você não pode jogar ela fora. A lei é uma pedagoga
que te leva a entender qual é o relacionamento correto com Deus, como é que se cultiva ele, como é que se cultiva um relacionamento apropriado com o próximo, sobretudo com o próximo em aliança com Deus e com você, como povo de Deus, e como deve ser o culto desse povo que se reúne diante de Deus. A lei de Deus, portanto, aborda santidade, comunidade e adoração. A lei estabelece a base para uma vida em conformidade com a vontade divina. A lei é obviamente muito boa porque não apenas orienta o nosso relacionamento com Deus e o próximo, mas também reflete a santidade de Deus e o desejo de Deus de formar uma comunidade justa, verdadeiramente justa e adoradora. Através da lei, o povo de Deus é chamado a viver em santidade, porque seu Deus é santo. Sejam santos, como é santo seu Deus. A lei nos ensina a viver em comunhão uns com os outros. A lei demonstra a bondade, a sabedoria divinas em todas as áreas da vida. Dito isso, os 10 mandamentos. Vamos aos 10 mandamentos agora. Os 10 mandamentos, eles são introduzidos, pelo que eu já disse no início, por um preâmbulo. O que é um preâmbulo? É um relatório preliminar, que enfatiza o papel do Senhor como libertador, ao lembrar que foi Ele próprio quem resgatou Israel da escravidão no Egito. Primeiro, o ato de redenção. Segundo, o ato de chamar o povo ao cumprimento da lei. Você já enxerga o padrão do Evangelho aqui. Esse ato de libertação não só confere a Deus o direito de exigir a obediência do povo, mas também constitui um chamado à fé. É um chamado à fé. É um chamado à fé e à confiança no Deus que os redimiu, que os libertou e, portanto, os preservaria. Leia o preâmbulo de novo. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus. E aí ele lembra o grande ato redentivo, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Dado importante, meu povo, fica claro em várias passagens bíblicas que o cumprimento da lei de Moisés, ou a obediência à lei de Moisés, deveria ser buscado como fruto da fé. Desde o Antigo Testamento foi assim, gente. E se você não aprendeu assim, eu lamento dizer, infelizmente, ou você não foi ensinado corretamente, ou faltou essa aula por parte de quem te ensinou. A fé é algo que se requer do povo de Deus desde o início. Isso é muito importante, porque demonstra que desde o princípio, mesmo antes da lei, e depois com a própria lei, tudo sempre foi pela graça por meio da fé. A entrega dos 10 mandamentos revela isso. Eu libertei vocês do Egito. O que é isso? É graça. Eu libertei vocês de onde vocês eram escravos. O que é isso? É graça. E aí o primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim. O que é isso senão chamado a fé no Deus que libertou? E quem é esse Deus? É ninguém menos do que o Deus que criou todas as coisas. Lembrando que Gênesis é a parte 1 desse livro em 5 partes, que é o Pentateuco. No preâmbulo dos 10 mandamentos você já entende, você já aprende. Esse Deus foi gracioso ao ponto de nos libertar da terra do Egito, onde nós éramos escravos. Portanto, agora não somos mais escravos, mas sim livres. Livres para crer
que só Ele é Deus. E, portanto, não faremos imagem e escultura de Deus nenhum, e assim por diante. Deixa eu te mostrar textos no próprio Pentateuco que revelam para nós que tudo sempre foi pela graça por meio da fé. Nunca houve, gente, um tempo em que se vivesse apenas pela lei e depois no Novo Testamento a gente passou a viver pela graça. Nunca houve isso, nunca. Eu vou repetir, nunca. E deixa eu te mostrar. Sempre foi graça, sempre foi pela fé. Deixa eu te dar só 2 exemplos no Pentateuco, poderia te dar mais. Números 14, verso 11. Olha o que o Senhor dirá a Moisés. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Qual era o problema do povo? Por que eles quebravam a lei? Porque eles paravam de confiar, eles paravam de crer. Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Ou seja, o chamado foi a fé desde o início. Hebreus, o autor entende isso, desde a própria criação, ele vai dizer, é pela fé que a gente entende que Deus criou o mundo. Foi pela fé que na tradição oral, a notícia de que Yahvé criou os céus e a terra, isso sempre foi fé, isso sempre foi crendo nisso. E esse Deus, esse Yahvé que criou os céus e a terra, que fez aliança com Abraão, Isaac, Jacó, José, esse Deus, Ele nos libertou do Egito, da terra da escravidão. E Ele nos chama a confiar nele. Sempre foi fé, gente. Deuteronômio 1, verso 32, quando Moisés vai repetir a lei e chamá-los a uma reconsagração, a renovação de votos de aliança. Deuteronômio 1, 32, no entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor seu Deus. O verbo poderia ser obedecer. Não poderia? Vocês deixaram de obedecer o Senhor. Mas Moisés está nos ensinando que a desobediência à lei tem uma raiz muito maligna, e a raiz é incredulidade, é falta de fé. O povo não obedeceu à lei porque parou de confiar no Senhor seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para vocês acamparem, guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Meu povo, nunca foi pela lei, sempre foi pela graça, por meio da fé no Deus que opera maravilhas para resgatar e preservar o seu povo. Deixa eu te mostrar como é que o salmista escreveu os hinos de Israel. Olha como ele fez teologia. Olha como o salmista interpretou que foi pela graça e por fé. Salmo 78, 15. Salmo 78, 15. No deserto, partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Verso 17. Ainda assim, continuaram a pecar contra Deus, e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. O que é o pecado, senão a transgressão da lei? Não é isso? Não é isso? Você que já leu o Novo Testamento? Vocês continuaram a pecar contra Deus. Em outras palavras, vocês continuaram a transgredir a lei. E em fazendo isso, vocês, diz o salmista, se rebelaram contra o Altíssimo no deserto, puseram Deus à prova no seu coração. Por quê? Verso 22. Pois não creram em Deus, nem confiaram no seu cuidado. Sempre foi para ser pela fé, meu povo, sempre. Os profetas também entenderam que a lei deveria ser cumprida por fé.
Porque de outro modo, se não fosse a lei cumprida pela fé, pela confiança nesse Deus que opera maravilhas para resgatar da escravidão, opera maravilhas para preservar no deserto, se não fosse pela fé nesse Deus, que a propósito é o que maravilhosamente criou os céus e a terra, se não fosse a lei cumprida pela fé, o ato de cumpri-la não passaria de orgulho e vaidade, à semelhança dos povos pagãos que não viviam pela fé. O profeta Abacuque, que é talvez ao lado de Isaías o profeta mais culto do Antigo Testamento. Olha o que ele escreveu no capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler na ARA, Almeida Revista Atualizada, porque ficou bem mais claro nela. Abacuque 2,4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E aí a NVT, interpretando isso, traduziu assim: o soberbo em si mesmo confia. Junte os pontos. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O que significa isso? O soberbo em si mesmo confia. Mas o justo viverá pela fé. Qual foi o pecado dos fariseus? A soberba, tal como os ímpios. Buscar cumprir a lei na força do braço. Já no Antigo Testamento era pela fé. Mais tarde, o apóstolo Paulo, quando olha para o Antigo Testamento, ele também compreendeu, tal como os profetas que chamaram Israel de volta para o livro da lei de Deus. Tal como os profetas haviam entendido, Paulo entendeu que a lei se cumpre pela fé em Deus. Olha o que ele fala sobre Abraão, que viveu ainda antes da lei, ou antes da lei ser entregue no Sinai. Romanos 4, verso 11. Olha que interessante. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé. Eis porque nós não cremos no aliancismo presbiteriano, porque se a circuncisão foi substituída pelo batismo, como eles dizem, Paulo mesmo está dizendo que a circuncisão de Abraão era prova de que ele já possuía fé. Uma criança não possui fé. Por isso eu sou batista até o osso. Apesar de amar meus irmãos presbiterianos, até o osso. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Verso 12. Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A circuncisão só valia se fosse um ato de fé. Aí eu sei, vão alegar, aí o pai quando circuncidava a criança não tinha fé, aí o pai tinha fé pela criança, aí é um malabarismo que não cabe aqui nesse sermão, mas o que eu quero que você enxergue é que Paulo mesmo, interpretando o Antigo Testamento, ele vai dizer que todo cumprimento da lei ou de um mandamento de Deus específico, como esse da circuncisão, era um sinal de que quem estava cumprindo fazia isso porque já possuía fé. Cumpriu, obedeceu os mandamentos de Deus, ou cumprir e obedecer os mandamentos de Deus deveria ser fruto natural da fé. Uma fé que se alimentava dos poderosos e graciosos atos de Deus, como já havia acontecido no passado.
Por isso que Deus, em Êxodo 20, diz: eu libertei vocês do Egito, da terra da escravidão. O que Deus está fazendo ali? Deus está chamando Israel a olhar para todo o poder que foi envolvido para Deus libertá-los da escravidão. Olhe para a forma tão poderosa como eu libertei vocês. Creiam em mim. Não tenham outros deuses diante de vocês. Creiam em mim. Não cobice a mulher do próximo. Creia em mim. Não mate buscando vingança. Creia em mim. Está vendo? É fé. E se não for fé, é agir como agem os ímpios, confiando em si mesmo, diria nos Abacuque. Êxodo 14, 31. Olha como é que era a dinâmica da fé no Antigo Testamento. Era você se alimentar da revelação de Deus de tal modo que isso impelia você a acreditar nele, a confiar nele. Olha Êxodo 14, 31. Quando o povo de Israel viu, olha o verbo. Crente, você tem que ler a Bíblia sublinhando os verbos. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, olha o outro verbo, encheu-se de temor diante de Deus, e vem a palavrinha, e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. É fé ou não é, meu povo? É fé. Fé que nasce de se ver a glória de Deus. Fé que enche o coração de temor e faz você confiar. Nós podemos afirmar com segurança, gente, que o centro da teologia bíblica é a mensagem de que a vontade de Deus deve ser cumprida pela fé em Deus, para a glória de Deus. Esse é o centro da teologia bíblica. A expressão mais importante dessa vontade divina se encontra nos 10 mandamentos, os quais, por profunda importância, por tanta profundidade e relevância, merece os seguintes destaques. Vamos lá. Primeiro, os 10 mandamentos se dividem em 3 categorias principais. Bruce Waltke nos aponta isto. Primeira, do mandamento 1 ao 3, os 3 primeiros mandamentos tratam diretamente de Deus e da adoração que é devida a Deus. E isso faz todo sentido. Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito com poder, tirei vocês da escravidão. Portanto, e aí os 3 primeiros mandamentos: confiem em mim, somente em mim. São os solas do Antigo Testamento. Nós temos os solas do Novo e da Reforma: somente Cristo, somente Yahvé. Do mandamento 5 ao 10º, ou seja, os 6 últimos mandamentos, dizem respeito ao relacionamento com o próximo e o cuidado com as outras pessoas. O 4º mandamento sobre o sábado serve como uma transição. Vou te mostrar isso daqui a pouco. Então vamos lá. Do 1 ao 4, os primeiros 4 mandamentos são acompanhados, ouça, de justificativas. Por que você deve cumprir esses 4 mandamentos? Sabe por quê? Porque esses 4 mandamentos são exclusivos. Nenhum outro povo tinha uma lei como essa. São leis únicas que diferenciavam Israel e o Deus de Israel de qualquer outra nação ou Deus. Por isso que os 4 primeiros vêm com justificativas. Os 6 últimos, do 5 ao 10, são apresentados sem justificativas. Exceto talvez o 10º mandamento, a maioria dessas leis é encontrada em diversas culturas. Uma vez que proibições contra assassinato, roubo, adultério são essenciais para a sobrevivência de qualquer sociedade.
até mesmo entre os bárbaros, para você possuir a mulher de um homem, ele tinha que cedê-la a você como cortesia. É isso que você vê, por exemplo, numa das cenas de Vikings, onde era hábito e era comum se ceder, mas havia a permissão. Em Israel não é assim. É um homem, uma mulher em aliança para a vida inteira. Para demonstrar que o Deus que te ama jamais divorcia de você. Uau! Não existia isso no mundo. Essas normas fazem parte da lei moral, essas 6 últimas, inscrita na consciência humana. Por isso que é comum a outros povos: não matarás, não roubarás, não adulterarás. O não cobiçarás, talvez nem tanto. Mas vamos aos mandamentos. Os mandamentos em relação a Deus. Verso 3, Êxodo 20, verso 3. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. No céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. O mandamento de transição, verso 8. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, Deus descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. A ênfase do sábado está na palavra descanso. Esse é um mandamento de transição. Ele é santo para Deus. E ele é santo pela seguinte razão: aponta que os seres humanos devem estar ou entrar em descanso com seu Criador. Esse é o ensino deste mandamento. Por que que nós devemos descansar? Porque Deus descansou. E a gente sabe que Deus jamais descansa, Ele não dorme, enfim. É um chamado de Deus ao descanso nele, com Ele. Paulo, portador de revelação progressiva, inspirado pelo Espírito, ele adiciona a revelação que nos ajuda a entender melhor o sábado. Por que que nós não guardamos o sábado? Paulo diz assim, Colossenses 2,16: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois essas coisas, essas leis, são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Portanto, Cristo é o cumprimento do dia do descanso. É por meio de Cristo que nós entramos em descanso eterno com Deus. Cristo é também o cumprimento de todas as outras regulamentações cerimoniais. Paulo descreve aqui rituais, alimentação, circuncisão e outras. Agora, embora por causa de Cristo, a guarda do dia de descanso já não seja uma característica distintiva do povo de Deus,
Gente, a maioria das razões para observar o dia de descanso ainda permanece válida, principalmente, embora não estejamos mais debaixo das leis cerimoniais de Israel e a Bíblia não ordene aos cristãos que guardem o sábado, existe sim no nosso coração o desejo, a necessidade até de se separar um dia, santificá-lo para o descanso, para a adoração, para a reflexão. Portanto, a pessoa que se sente inclinada a trabalhar 7 dias por semana, sem folga, sem férias, deve refletir sobre qual Deus ela realmente está adorando. As funções do 7º dia, ou do sábado, se cumprem no 1º dia da semana, quando a gente se reúne como hoje, para celebrar a ressurreição de Jesus dentre os mortos, o domingo. De fato, gente, os crentes no Cristo ressurreto, eles passaram a se reunir não no sábado, mas no 1º dia da semana, que Apocalipse 1:10 chamava já o domingo de dia do Senhor. E nesses encontros, os cristãos partiam o pão, liam a Bíblia, ensinavam a Bíblia, estudavam a Bíblia, cantavam a Bíblia. Tudo isso celebrando a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus, que, preste atenção, que ao morrer e ressuscitar, abriu a porta para entrarmos no descanso. Por isso que ele vai dizer em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, e acharei descanso para a vossa alma. Cristo é o nosso descanso. Por isso nós não guardamos o sábado, mas celebramos o descanso que Ele comprou para nós com sua morte e ressurreição, ressuscitando no 1º dia da semana. Os mandamentos em relação aos homens, Êxodo 20, de 12 a 17. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele. Você consegue ver aqui uma proibição explícita à pornografia? Não cobice a mulher que não é sua. Não cobice os servos do seu próximo, a prosperidade do outro. E é curioso que o comunismo ele é todo fundamentado em cima da quebra desse mandamento, porque eles vão dizer assim, o filho do rico tem não sei o quê, não sei o quê. E nós estamos sendo ensinados a não cobiçar o que o rico tem e a gente não tem. Não cobice os servos, não cobice as servas, não cobice o boi, não cobice o jumento. Isso não faz sentido para nós. Quem vai cobiçar jumento? Quem vai cobiçar boi? Quem vai cobiçar servos e servas? Deixa eu tentar traduzir. Não cobice a conta bancária, os imóveis. Como é que chama? As criptomoedas. Não cobice a roupa do outro, o celular do outro, a mulher que não é sua. Os 10 mandamentos resumem os relacionamentos que Israel deveria manter tanto com o Senhor, quanto entre si como povo da aliança. Esses mandamentos estabelecem as bases para a fidelidade a Deus e para a convivência harmoniosa entre os membros da comunidade da aliança. Esses mandamentos devem ser a base sólida para toda e qualquer lei criada pelo ser humano, independentemente da cultura. Porque quem deu esta lei é ninguém menos do que o Deus que criou os céus e a terra, e Ele mesmo vai dizer, tudo me pertence, essas leis servem de diapasão para afinar todas as demais leis. Qual deve ser a resposta do povo da aliança?
É impressionante, porque eu te mostrei a fé no preâmbulo. Êxodo 20, versos 1 e 2. Agora veja como vai terminar o capítulo 20, depois dos 10 mandamentos terem sido apresentados. Veja como Moisés vai nos mostrar que o que se espera do povo diante dos 10 mandamentos é uma postura de temor e de fé. O temor é o princípio da sabedoria, porque o temor te leva a viver pela fé. Eu não quero deixar de confiar no meu Deus. Eu temo deixar de confiar no meu Deus. Ontem à noite, Cris e eu, comendo, pedimos um japonesinho gostoso, e estava lá comendo, e a gente lembrando de pessoas tão amadas, tão queridas, que já não mais andam com Deus. Como é fácil você parar de temer a Deus e abandonar sua fé. É isso que Deus quer de você, temor e fé. Olha como vai terminar, verso 18, Êxodo 20, 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Essa é uma oração que você tem que fazer a Deus todo dia. Deus, não me deixe perder o temor. Não me deixe perder o temor. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés corrige, verso 20, Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los, para ensiná-los. Prova que é no sentido de ensino. Deus se manifestou assim para ensiná-los, e ouça, e para que o temor a Deus os impeça de pecar. Você está escutando, jovem? Tema pecar contra Deus. Deus se manifestou assim para ensiná-los que Ele é tremendo, temível, e para que eles fossem impedidos de pecar. Deuteronômio explica esse episódio. Deuteronômio 6, leia comigo, verso 1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor seu Deus me encarregou de lhes ensinar, disse Moisés. Não deixem de cumpri-los na terra que vocês em breve possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. O temor precede a obediência. A fé precede a obediência. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer, então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. E aí o verso 21 de Êxodo 20. Porque o que vimos aqui é Moisés dizendo: Deus se manifestou com trovões, com forte som de trombeta, clarão dos raios, fumaça que subia dos montes. Deus agiu assim, de forma tão tremenda, indescritível, apocalíptica, para que o povo aprendesse a temer. Esse é o Deus que vocês têm que temer. Oh, meu povo, como eu gostaria de te ensinar isso. É o temor que te faz fugir da cobiça, da pornografia, do adultério, do pecado. É o temor que faz você pregar para o seu coração todo dia dizendo: vamos crer em Deus, vamos manter a fé nesse Deus tremendo e maravilhoso. É o temor que te faz, em amor, buscar cumprir a lei de Deus.
E você pode observar, todos esses que criticam a lei de Deus e dizem que nós não vivemos mais na lei, mas na graça, todos eles, a maioria deles, perderam já o temor de Deus. Vivem literalmente largados e pelados nesse mundo. Não têm o temor de Deus. Fizeram de Deus um caixa eletrônico. Fizeram de Deus um provedor de aviões. Fizeram de Deus um delivery de bênçãos. Não, não é mais a lei, é a graça. Ô meu povo, quem sabe fazer o bom uso da lei mantém o temor e a fé que caracterizam o povo de Deus. Verso 21, Êxodo 20, 21. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Concluindo, os versos seguintes da conclusão do capítulo são impressionantes. Porque olha como Moisés vai fazer a transição, preste atenção. Ele nos apresentou o preâmbulo, Êxodo 20, versos 1 e 2. Ele nos apresentou os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 3 a 17. Ele nos disse o que se requer de nós que recebemos a revelação de Deus, do verso 18 ao 21, e o que se requer de nós é temor e fé. E no capítulo 24, ele começará a falar dos regulamentos de Deus. Entretanto, antes de chegar lá, nós temos os versos 22 a 26, a conclusão do capítulo 20, que serve tanto como conclusão do capítulo 20, ou seja, da primeira parte da lei, a entrega dos 10 mandamentos, mas também serve de preâmbulo para a segunda parte da lei, os estatutos que virão. E essa conclusão / preâmbulo, que é Êxodo 20, de 22 a 26, eu fiquei essa semana lendo e matutando e refletindo, falei, por que está aqui? Você vai observar que tudo mais no livro da lei será um desdobramento da verdadeira adoração, porque é sobre adoração que a conclusão do capítulo 20 vai tratar. É adoração. Se a lei serve para regular o relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, e se a lei trará regulamentos para o culto, toda a lei é para ser cumprida como um desdobramento da adoração correta. E é interessante o que se vai falar aqui sobre a adoração de Israel nesse primeiro momento, porque vai revelar não apenas a quem nós devemos adorar, mas como nós devemos adorá-lo. Porque a preocupação de Deus não é, ouça gente, quando Deus nos mostra a quem devemos adorar e como devemos adorar, Deus está dizendo, eu não me preocupo apenas em que vocês não adorem deuses falsos ou pagãos, eu me preocupo também em que vocês não adorem como os pagãos adoram. Essa é a preocupação de Deus aqui. E o que nós vemos na igreja evangélica brasileira, eu fico assustado, porque me lembra paganismo. O tipo de adoração, o êxtase, os transes. Qualquer pessoa desapercebida que não lesse na placa da igreja, Paulo já falou disso, né? É curioso, parece que essas pessoas não leem o Novo Testamento. Paulo fala, olha, vocês não podem adorar como os pagãos adoram. Ele diz isso em Coríntios 14. Como é que ele diz isso? Ele diz, adorem de tal modo que quando alguém entrar no culto, não chamem vocês de loucos, de doidos. Ele diz isso. Imagina como é que chumbariam Paulo hoje. Paulo mandando, se você recebeu o Espírito, mas você limita, não é todo mundo falando em língua e profecia, não, é 2 ou 3, tem ordem do culto. Imagina. Não, é livre, é o Espírito. Paulo seria rechaçado nessas igrejas.
Paulo, mas ele diz, a preocupação de Deus não é apenas com quem se deve adorar, ou a quem se deve adorar, melhor. A preocupação é também como se deve adorar, porque Deus não quer apenas que não adoremos ídolos, ou falsos deuses, ou deuses pagãos. Deus não quer que adoremos como adoram os pagãos. Olha como ele põe isso em Êxodo 20, 22. O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Lembrem-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem o meu lugar. Aqui ele está lembrando os primeiros mandamentos. Vocês têm que saber a quem adorar. Vocês não adorarão ídolos de prata e de ouro. Agora ele vai dizer, mas vocês também não podem adorar como adoram os pagãos. Verso 24. Construam para mim um altar feito de terra, e nele ofereçam holocaustos. A adoração requer sangue, ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Agora diga, ele diz, se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta. Por quê? Porque isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. Eu li dois homens muito coerentes sobre isso. Eu li o Walter Kaiser e eu li o Ryken nos comentários deles. Interessante. Um vai dizer assim, não se deveria polir as pedras, porque elas poderiam tomar a forma de ídolos ou algum tipo de fetiche. E o outro vai dizer, está envolvido aqui também o seguinte, a simplicidade do altar, não se deveria chamar a atenção para a obra tão genial do artífice. Para mim as duas coisas parecem fazer sentido. E aí ele conclui dizendo, verso 26, e não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. O que a gente aprende com isso, gente? O Senhor Deus está combatendo três coisas que são tão proeminentes na adoração em todas as épocas e culturas. A primeira é a idolatria. Não adorarás ídolos de ouro e de prata. Hoje em dia a coisa é descarada, eles adoram a prata e o ouro mesmo. Eles querem mesmo a prata e o ouro. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu quero um avião, Deus. É terrível. É terrível. A idolatria. Ah, não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho que traz prosperidade. Meu irmão, a linha é muito tênue. Quer dizer que se esse evangelho não trouxer a tal prosperidade, mas esse é outro tema. O risco da idolatria, o risco do amor ao dinheiro, do amor à saúde, ao poder. Segundo, Deus está combatendo a ostentação. A ostentação, altar de terra, altar simples. Ô meu povo, a gente tem que aprender a encontrar o equilíbrio entre a simplicidade e a excelência. Sabe, a gente tem que encontrar isso. A gente não pode ser dos medíocres que não se importam com beleza, com algum tipo de estética, até porque Deus adiante, Ele vai construir um belíssimo tabernáculo, um belíssimo templo, com artífices muito bem preparados. O segredo é você não cair no extremo
da falta de excelência, de cuidado, de preocupação, e nem no extremo da ostentação, onde o que chama atenção são os jogos de luzes, as fumaças, as distorções da guitarra, a qualidade dos instrumentos. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Nem tanto a um, nem tanto ao outro. Excelência sem ostentação. Beleza sem autoglorificação. É isso que Deus está combatendo, a idolatria, a ostentação, a qualidade que não chama atenção para si, para o adorador, para a estrutura eclesiástica, para o tal do ministério abençoado por Deus. Isso é ostentação. Deus está combatendo a ostentação, e Deus está combatendo em terceiro lugar a sensualidade. Imagina as escadas, esse homem subindo, porque usava era aqueles roupões sem zorba, e o nego subindo no altar, você lá embaixo olhando para cima. Que situação. Aí Deus diz, não é assim. Adiante, quando ele vai construir escadas para o altar, ele vai mudar a roupa do sacerdote. Essas três coisas estão sendo trabalhadas aqui. Deus está tratando da idolatria no culto, da ostentação no culto e da sensualidade. Sim, a gente tem que se importar com a forma como a gente veste. Tem um cara que eu sigo, de estilo, na internet. Ele diz assim, você tem que vestir bem não para ser visto. Você tem que vestir bem para ser ouvido. E ele está certo. A roupa que marca o corpo, que destaca as genitálias femininas, masculinas, os seios das mulheres, a ostentação da musculatura masculina, isso não cabe entre o povo de Deus. Não é para andar feio, não é para andar desleixado. Não é para andar sem perfume, sem gel, não tem problema. Mas é de um modo que não promova sensualidade, decote, aperto demais. É isso que Deus está tratando na lei. Por isso que a lei é tão abominável para muitos hoje. Porque eles já estão atolados na idolatria, na ostentação e na sensualidade. O livro da lei de Deus, o livro da lei de Deus corrige o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e a nossa adoração. Deixa eu terminar com as palavras de Paulo. Romanos 8:3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por quê? Porque a lei apenas dizia, pode e não pode, faz e não faz. A lei não te empoderava. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho, na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito. Desse modo, possamos cumprir as justas exigências da lei. Será mesmo que a lei foi de tudo abolida? Jamais. Nós agora, com as promessas de Deus, com a obra realizada de Cristo, Ele compra para nós o perdão, Ele compra para nós o Espírito, e esse Espírito nos capacita a cumprir as justas exigências da lei. E quando nós não conseguimos cumpri-las, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão e graça, para querer e ter condições de cumprir. Mas meu povo, hoje,
nos encontramos face a face com Deus. Mas saiba de uma coisa, não é por meio de Moisés. É através de Cristo. Porque Cristo não apenas nos chama a si, quando Ele diz, venham a mim e acharão descanso. Cristo é o meu e o seu sábado. Mas Ele próprio é o reflexo da glória de Deus. Ele próprio é a expressão exata do ser de Deus. Em Cristo nós contemplamos plenamente a presença e a essência divina revelada em toda a sua glória. E contemplando-o pela fé, é a única maneira de você ser transformado, empoderado, e é o maior investimento da sua vida. A lei nos leva a Cristo. As exigências da lei são justas, ela é boa. Agora, há muitas coisas da lei que são esquisitas, e nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima mensagem. Há muitas coisas cerimoniais que não nos aplicam mais, civis que não nos são mais aplicáveis. Entretanto, em tudo isso, a lei moral de Deus jamais foi anulada, jamais será. E mesmo com a lei cerimonial, nós somos levados de novo e de novo para Cristo. E com as leis civis, nós entendemos qual é o princípio de toda e qualquer lei em qualquer lugar, cultura ou época. Nós precisamos do livro da lei, gente. E meu desejo com essas exposições em Êxodo é que você crie gosto pela lei de Deus. Feche seus olhos e oremos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, a lei não era capaz de nos salvar porque nós jamais conseguiríamos cumpri-la. Por isso o Senhor fez o que a lei era incapaz de fazer. O Senhor enviou Jesus na semelhança da natureza humana. Ele se fez um de nós. Ele cumpriu no próprio corpo a lei. Ele morreu como cordeiro substituto. Ele ressuscitou para nossa justificação. E todo o que nele crê, tendo recebido do Senhor o poder, consegue sim viver livre do pecado e buscando cumprir as justas exigências da lei de Deus. Ensina o teu povo, ensina-nos aqui, Pai. Ensina-nos a amar o livro da lei e a cumpri-lo pela fé, pela graça, por meio da fé. E muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, no nome de quem oramos agora e para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam conosco hoje e para sempre. Amém.